Gênesis, capítulo 9, faremos a leitura do verso 18 até o verso de número 29, dando continuidade às exposições neste livro. Gênesis, capítulo 9, verso 18 até o verso de número 29, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que ele fizera ao filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servos dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos mais uma vez ao nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus, a Tua palavra, ó Pai, está aberta, para que neste momento, Pai, ela seja exposta diante do Teu povo. Ó Deus, sabemos que toda a Tua palavra é útil para a exortação, para o ensino, para a edificação, para conduzir o homem, Senhor, a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Tua Escritura, Senhor, tem instruções para o Teu povo, tem exortações para o Teu povo, consolo, encorajamento. E te peço, Senhor, que neste momento o Senhor possa me usar, que o Senhor me use para o louvor da Tua glória e edificação do Teu povo. Que eu proclame, Senhor, a Tua palavra sem temor, mas com intrepidez, com ousadia, na unção do Teu Santo Espírito, Senhor, que capacita o pregador na proclamação do Evangelho. Fala com poder e graça, Senhor, com o Teu povo. Abençoa a Tua igreja, Pai. Que aqueles, Senhor, que aqui estão, atentem para a Tua palavra, que não sejam, Pai, não tenham um coração como o solo que caiu as sementes e logo foram comidas pelos pássaros, Senhor, mas que a Tua palavra encontre guarida no coração dos Teus filhos aqui presentes. Que nada, Senhor, seja um obstáculo para a pregação do Teu Evangelho, mas que escutem, Pai, com reverência, temor e fé a Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, mais uma vez. Me usa, Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo que oro. Amém. Meus irmãos, nós vimos nas últimas exposições o que o Senhor Deus, Ele fez com o seu povo, o povo do pacto, o povo com quem Ele estava num relacionamento todo especial. Nas exposições anteriores, nós contemplamos a bondade do Senhor se estendendo sobre os homens. E nós vimos que o Senhor, depois de ter derramado o seu juízo sobre o homem, porque toda a carne que estava sobre a terra estava pecando, havia pecados muito graves, e o Senhor então, sendo um Deus santíssimo e justíssimo, não poderia permitir que o mundo permanecesse da mesma forma. Então nós vimos que o Senhor ele veio com juízo sobre toda a carne. Mas sendo Ele justo e santo, Ele fez isto, mas também porque é bondoso, gracioso e cheio de misericórdia. Nós vimos que no meio destes homens e mulheres, velhos e crianças, que sofreram o juízo do Senhor ali, alguns foram salvos, graças à bondade deste mesmo Deus.
Este mesmo Deus, então, os preservou ali na arca, em meio a todo aquele juízo. Posteriormente, então, o Senhor fez com que as águas baixassem, mostrando ali que a sua ira estava sendo apaziguada. Então, o homem que foi alvo da graça deste Deus, ele adora ao seu Deus agora na nova terra purificada. E depois vimos que este Deus, mostrando que os mandatos permanecem, filhos e tenham filhos, multipliquem e encham a terra. E entra também no relacionamento, mostrando assim, eu sou o teu Deus pactual. Entrando então numa aliança com estes homens. Também com toda a criação, chamada também aliança de preservação. Revelando assim também a sua promessa. No selo deste pacto, o arco-íris. Revelando assim que não mais despejaria a sua ira como naqueles dias. A terra não mais seria destruída com água. Então, quando o Senhor contempla o arco, ele se recorda do pacto que fez com o seu povo. Este é o nosso Deus que nós vimos ali. Um Deus que estava num relacionamento todo especial com os seus. E como vimos, num relacionamento tão particular com Noé. Noé sendo aquele homem, meus irmãos, que como vimos, um homem justo e íntegro. Um homem que andava com Deus. Mas, meus irmãos, aqui, quando nós chegamos neste texto, nós contemplamos algo que marca esta narrativa. A realidade, meus irmãos, de que até mesmo aquele homem justo e íntegro que andava com Deus falhou na sua peregrinação. Ele pecou contra o seu Deus. E é isso, meus irmãos, que nós veremos na manhã deste dia. Nós veremos, meus irmãos, este homem, mesmo sendo íntegro e justo e que anda com Deus, ele pecou. E o seu pecado trouxe consequências graves sobre a sua família. E vemos também que há um pecado de um dos seus filhos que traz consequências terríveis até os dias de hoje sobre aqueles que estão na mesma linhagem dele. Mas também vemos que o Senhor é bondoso e que Ele é tão gracioso, e veremos isto, que Ele então, em meio à maldição que este mesmo Deus concede a Cã através de Noé, Ele também revela a sua bondade, não estendida simplesmente a Sem nem a Jafé, mas a todos os povos espalhados por toda a terra. Veremos, meus irmãos, isto nesta manhã. E observemos então atentamente o que o Senhor tem a nos dizer a partir do versículo de número 18. A palavra do nosso Senhor nos diz: os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Então vejam, meus irmãos, isso foi repetido em várias outras ocasiões aqui. Noé tinha 3 filhos, todos certamente muito conhecidos de todos nós, Sem, Cã e Jafé. Foram exatamente estes 3 homens, filhos de Noé, que entraram com ele na arca junto às suas esposas. Então estes homens aqui, eles foram salvos ali do juízo, foram preservados pelo próprio Deus, que é cheio de bondade e misericórdia, que estendeu não somente a sua bondade sobre Noé, mas também sobre toda a sua casa. Mas é interessante nós atentarmos e percebermos também que nestes primeiros versos, meus irmãos, o Senhor ele vai destacar o nome de um homem, bem como a sua descendência. Ele vai dizer, Moisés ele vai destacar Cã neste primeiro verso, mas nada fala adicionalmente sobre os demais irmãos. E obviamente uma intenção do autor aqui, Moisés. Ele já quer apontar desde o princípio que algo acontecerá sobre Canaã, filho de Cã. Canaã, filho de Cã. Algo acontecerá sobre ele. Não somente naquele contexto, naquela ocasião, mas também sobre as suas gerações futuras. E são, meus irmãos, eles, os 3 filhos de Noé. E deles, então, o verso de número 19 nos dirá, a partir deles se povoou toda a terra. Então, temos aqui
Os homens que fizeram com que a terra fosse povoada por inteiro, como hoje. Todos nós aqui, então, somos ou descendência de Cã, ou descendência de Sem e Jafé. Temos como esses homens como pais nossos, ou não. Mas estes homens, meus irmãos, eles então povoaram toda a terra. Todos os homens descendem dele, de todos eles. O Senhor então abençoou estes homens com a graça de serem fecundos. E nós vimos, ele mesmo ordenou na exposição anterior, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, isto não somente para Sem e Jafé, mas também Cã. Mesmo sendo ele quem foi, como veremos aqui sendo revelado a sua conduta. Então, meus irmãos, nós percebemos a bondade do Senhor aqui, ainda sendo estendida sobre o homem depois do dilúvio. Nós veremos aqui que o mandato cultural, ele continua sendo preservado aqui na vida daqueles homens. E aqui, inicialmente, é destacado no versículo de número 20, Noé, com as seguintes palavras. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Então vejam que Noé, ele realmente tinha uma profissão. Essa era a profissão dele anterior ao dilúvio, e aqui ele está continuando então aqui o seu trabalho. E seu trabalho, meus irmãos, era lavrar a terra que fora criada por Deus, a terra que fora recriada e purificada por este Deus. Então ele, como alguém que obedece ao mandato cultural, ele é aquele então que vai pegar a criação de Deus e tentar produzir, tentar a partir dela fazer coisas boas. O mandato cultural exige isso de mim e de ti. É dominar a terra, subjugar a terra. Não maltratar ou se desfazer, mas fazer com que ela produza e produza mais e melhor. E então fazer com que as coisas possam melhorar, a criação de Deus possa ser melhorada através do nosso trabalho. Então aqui nós encontramos Noé cultivando. E ele então vai plantar uma vinha. Ele vai plantar uvas. Ele vai começar a produzir na terra o que é bom. E, meus irmãos, nós notamos aqui que com estas uvas, com aquilo que ele mesmo plantou, ele produziu algo a partir dela. Ele produziu o que é chamado de vinho. Vinho foi produzido por Noé. Talvez soubesse fazer isso através do aprendizado com outros. Algumas pessoas sugerem que talvez o próprio Noé foi quem criou isto ali naquela ocasião. Mas, meus irmãos, nós não temos certeza acerca disto, mas o fato é o seguinte, ele produziu vinho a partir das uvas. E, meus irmãos, quando nós olhamos para este vinho que é falado aqui, nós jamais podemos imaginar que era um vinho que simplesmente você poderia tomar e nada aconteceria. Ele poderia se embriagar com isto. E nós veremos que isto aconteceu. Mas fato é, inicialmente, meus irmãos, que ele plantou isto e desfrutou do fruto do seu próprio trabalho. Ele desfrutou daquilo que ele mesmo fez com as suas próprias mãos. E ele desfrutou de algo que é bom. O vinho é bom. O vinho é bom e alegra o coração do homem, como nos diz a própria palavra de Deus. A Escritura, ela está repleta de referências a vinho, a bebida, apontando, sim, a alegria que o homem tem em desfrutar destas coisas, mas também trazendo alertas para o mau uso dela. Porque é um mau uso daquilo que é bom, inclusive. Sim, meus irmãos, aquilo que foi criado bom, como a bênção de Deus para o homem, pode ser muito mal utilizado. O que é bom pode ser, por culpa nossa, prejudicial a nós, bem como aqueles que estão ao nosso redor. Isso pode acontecer. Não porque aquilo é inerentemente mal, mas porque nós
não sabemos utilizar muitas vezes devidamente. E é exatamente isto, meus irmãos, que nós identificaremos aqui na vida de Noé. O versículo de número 21 nos diz: bebendo do vinho, embriagou-se, e se pôs nu dentro de sua tenda. Vejam, meus irmãos, o vinho deixou Noé bêbado. Noé, meus irmãos, ele deve ter tomado bastante para ficar nesse estado. Ele certamente, meus irmãos, ele bebeu em excesso. Ele certamente não se dominou ao desfrutar daquilo que ele mesmo produziu. E isso o conduziu a um desequilíbrio. Ele ficou fora de si, a ponto de ficar nu, despido, mesmo estando dentro de sua tenda. Foi dentro de sua tenda que ele fez isso. Nu ficou por causa do excesso de bebida que ele ingeriu. Esta foi a falha de Noé aqui, meus irmãos. Ele atendeu ao mandato cultural produzindo, mas ele não fez um bom uso daquilo que produziu. Ele não se dominou realmente. Meus irmãos, quando nós olhamos para isto, para estas breves palavras tão simples, nós podemos tentar pensar um pouco acerca destas coisas que envolvem a liberdade cristã e a nossa liberdade para desfrutar daquilo que o Senhor nos concedeu para desfrutarmos nesta vida. E uma das coisas que o Senhor nos deu para desfrutarmos nesta vida foi o vinho. E outras bebidas, inclusive, que Ele nos concedeu para a alegria nossa, que não são inerentemente pecaminosas. Não há, meus irmãos, base bíblica para dizer que bebida alcoólica é pecaminosa. Encontramos, inclusive, vários textos falando, como mencionei anteriormente, da alegria desfrutada na bebida. Não há. Davi, inclusive, recitou no Salmo de número 104, versículo 15, que este vinho é o que alegra o coração do homem. Se os homens, então, eles observassem a palavra, o autor vai dizer, as palavras de Davi, e ponderassem a sabedoria da bondade divina neste assunto, conseguiriam fazer distinção entre o uso legítimo e moderado do vinho e seu abuso, e não acusariam o criador da vinha, nem encontrariam falta em seu cultivo. Então não há nada que nos proíba, ou que proíba na Escritura, que o homem possa desfrutar disto. 2 grupos anteriormente eram proibidos disto. Havia 2 grupos de pessoas específicas. Você vai encontrar os sacerdotes, naquele período da antiga aliança. Você vai encontrar os nazireus. Não deveriam beber, não deveriam desfrutar dessas coisas. Mas como nós sabemos, o cumprimento disto aconteceu. Mas com o cumprimento daquilo para o que essas coisas e esses 2 grupos apontavam, encerrou-se. Cessou aquelas leis cerimoniais. Cessou aquelas imposições e restrições para estes públicos e para estes papéis, que inclusive não existem mais hoje. E encerrando-se isso, encerrou-se também a proibição para isto. Os homens podem, sim, desfrutar. Não há nenhum pecado inerente à bebida. Não há nenhum pecado inerente à bebida. Mas é grave o que acontece muitas vezes na nossa caminhada e quando ouvimos também. Quando condenam a bebida alcoólica pela bebida alcoólica simplesmente. É bebida e tem álcool, eu não vou tomar porque isto é errado. Eu não vou beber vinho nem nenhuma outra coisa porque isto é errado. Uma coisa é certa, meus irmãos, nós devemos condenar sim o abuso da bebida. Mas não temos razão para fazer uma proibição ou uma regra para que os outros deixem de desfrutar disto
se eu não tenho evidências bíblicas que falam e tratem do uso destas coisas como pecaminosas. Nós não podemos. O abuso dela, algumas restrições por causa de outras razões, nós encontramos testemunhos na Escritura para isto. Mas não no uso. Mas contra o uso indevido, sim. Há pessoas que realmente não podem, por várias razões. Há pessoas que realmente evitam beber por várias razões. E ela pode então se abster disso, ela vai dizer, não vou beber porque eu tive problemas com isso na minha vida. Eu não vou beber o vinho porque meu pai foi um alcoólatra. Eu não vou beber porque eu tive problemas com isso e me embriaguei e eu não sei me dominar com estas coisas. Então você pode pensar assim, eu não vou fazer uso disto por estas razões. É preferível. Eu vou evitar fazer tais coisas. Isso não tem problema nenhum. Mas o problema, meus irmãos, entra quando nós passamos a tentar determinar na vida dos outros e até mesmo nos espantarmos quando nós contemplamos alguém desfrutando destas coisas que nós rejeitamos simplesmente por causa da nossa experiência. Mas, meus irmãos, a nossa experiência não é regra de fé e não é regra de prática. A minha e a sua experiência não é regra de prática para ninguém, muito menos para o seu próximo. Estabelecer regras para si e para os outros com base na experiência pessoal ou de pessoas próximas nunca foi bom. Nunca foi bom. Se as pessoas tentassem estabelecer regras com base na experiência para tudo, teríamos problemas gravíssimos. O que a Escritura é para nós? A Escritura, sim. Ela é nossa regra de fé e de prática. É segundo aquilo que diz a Escritura que nós vivemos, não segundo a nossa experiência, ainda que ela tenha sido ruim. Então, com base na nossa experiência, nós jamais devemos impor, inclusive sobre a consciência de nenhuma outra pessoa, a proibição ou a culpa de ter ingerido talvez algum tipo de bebida alcoólica e essa pessoa então ser condenada por isso. Ou fazer com que essa pessoa imagine que transgrediu a lei do Senhor pelo simples fato de ter ingerido bebida alcoólica. Isso é ferir a consciência dos homens. Isso é colocar um peso e uma culpa que o próprio Deus não coloca na sua Escritura. Então, a experiência não é regra de prática. Mas, de fato, meus irmãos, a embriaguez é proibida e há vários textos para isso. Você pode ler Provérbios, com frequência você vai encontrar, Provérbios 21, 27. Você vai encontrar Gálatas, capítulo 5, verso 21, falando sobre embriagar-se. Você vai encontrar Efésios, capítulo 5, verso 18, dizendo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você vai encontrar 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 7, a Escritura proibindo que você seja um beberrão. A Escritura proibindo que você se embriague. Não proibindo o uso. A Escritura, ela condena a glutonaria. Mas não é por isso que nós deixamos de comer. A Escritura proíbe a glutonaria, mas não é por isso que nós deixamos de comer. A Escritura proíbe a embriaguez, mas não é por isso que você deve ser obrigado, tem obrigatoriamente que deixar de tomar a sua bebida. Mas, realmente, meus irmãos, nós podemos nos utilizar mal das coisas de Deus. E o que é exigido, então, de nós, quando nós que temos a liberdade em Cristo para desfrutar dessas coisas? O que é exigido de mim e de você é a prudência. O que é exigido de mim e de você é o uso moderado das coisas que o Senhor nos deu. E com a bebida que contém algum tipo de álcool, é que nós devemos ter cuidado mesmo. Se você aprecia um bom vinho ou algum outro tipo de bebida alcoólica, você não precisa deixar de apreciar. Mas, meu irmão e minha irmã, atente
ao desfrutar, tome muito cuidado. É necessário, meus irmãos, que tenhamos sabedoria para desfrutarmos destas coisas. Porque há muitos que, no uso da sua liberdade, desfrutam destas coisas, mas mal. Ou se embriagam de fato, ou escandalizam outras pessoas, aí é pecado. Embriagar-se, pecado. Escandalizaram a outra pessoa por causa da bebida, pecado. Como muitos jovens por aí pegam e conhecem a fé reformada e entendem, havia restrições na outra igreja, não podia colocar a minha língua num copo de vinho, agora eu posso beber. Aí começa a beber e tira foto e posta no Instagram, posta no Facebook, posta nas redes sociais e dizendo assim, eu tenho liberdade, qual o problema em fazer isso? Sim, a Escritura permite que você desfrute destas coisas, mas isso é falta de sabedoria no uso destas coisas. Porque isso pode escandalizar quem está ao seu redor. Isso pode escandalizar um crente que tem a consciência fraca ou um irmão fraco. Isso não traz glória nenhuma ao Evangelho do Senhor. Isso não promove o Evangelho do nosso Senhor, nem a verdade de Deus. Por essa razão é necessário sabedoria. Existe, meus irmãos, a medida certa, bem como lugar e momentos certos para o uso disto. Não é todo lugar apropriado para isto. Não é toda a companhia apropriada para isto. Então nós temos que ter cuidado com o uso destas coisas, e especialmente, meus irmãos, com a questão de se embriagar. Porque o que aconteceu com Noé aqui? Noé se embriagou a ponto de perder o pudor e a noção. A ponto de se perder e se atrapalhar, ele ficou nu. A embriaguez, o estar fora de si, pode fazer com que você faça coisas que não faria se estivesse consciente. O embriagar-se pode fazer com que você se torne, inclusive, por exemplo, no caso de algumas pessoas, uma pessoa agressiva com os outros, uma pessoa que fala o que não deveria falar, uma pessoa que fere alguém porque parece não estar com a cabeça no lugar. Meus irmãos, a falta de um cuidado com isso pode levar você a envergonhar você mesmo, a sua família e o Evangelho do nosso Senhor. Um mau uso disto. Semelhante a Noé, que foi envergonhado ao se embriagar. Moderação, meus irmãos, então é requerido de mim e de ti no uso destas coisas. Mas não somente nisto, é no uso de qualquer coisa. A moderação não se limita à bebida. Nós somos chamados a sermos moderados, prudentes e cuidadosos com qualquer tipo de coisas lícitas que o Senhor nos concede a graça de desfrutarmos nesta vida. Porque o uso imoderado pode nos levar a agirmos como se não tivéssemos juízo. Então devemos, meus irmãos, fugir de tais coisas. Uma outra coisa que nós aprendemos também, meus irmãos, a partir desses primeiros versos aqui, dessa situação de Noé, não é simplesmente sobre o uso ou não da bebida e as consequências e prejuízos dela, mas também sobre a verdade de que até mesmo homens santos, até mesmo homens puros, íntegros, que caminham com Deus, caem em pecado. Uma realidade que nós devemos estar conscientes disto. Homens piedosos pecam. E não importa se ele é um jovem, se ele é um adulto, é um homem casado, ou se ele é um velho como Noé, ele pode pecar. Então nós não podemos alimentar a nossa imaginação com a ideia de que os homens, eles são tão piedosos a ponto de nunca transgredirem a lei do seu Deus. Saibam, meus irmãos, que o seu pastor peca. Qual o homem mais piedoso que você conhece neste mundo? Eu tenho uma notícia para você. Este homem peca. Todos pecam. Todos transgridem a lei. Mesmo sendo homens santos. Se você então tem uma ideia sempre otimista dos homens, como se eles não fizessem o que é mal, abandone esta ideia, porque todos são transgressores da lei. Noé, meus irmãos,
ele pecou. E ele pecou, meus irmãos, como um superior. Sendo ele um cabeça da família, sendo ele aquele que está no relacionamento pactual com o seu Deus, ele pecou. E há pecados daqueles que são superiores. Há pecado daqueles que são superiores. E aqui, entendam, não são superiores no sentido inerente, como se fossem inerentemente superiores, mas superiores no sentido de papel, de ofícios. O pai é superior aos filhos. Os magistrados são superiores àqueles que estão sob seus cuidados. Os oficiais são superiores àqueles que são membros da igreja. Distinção e não é essencial, mas são superiores. E há pecados cometidos por estes homens. E um deles, meus irmãos, como nos diz a pergunta de número 130 do Catecismo Maior de Westminster, é, de qualquer modo, desonrarem a si mesmos ou diminuir a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Isto aqui é para todos nós que de alguma forma estamos numa condição de superiores. Devemos fugir de tudo aquilo, meus irmãos, que pode revelar ou diminuir a nossa autoridade através do comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Noé falhou nestas questões aqui. Noé falhou como um superior e nós, vocês que são superiores, cuidem e atentem para isto, porque o seu exemplo ele está diante dos olhos de todos aqueles que o contemplam. Seja você pai, um oficial da igreja, um patrão na empresa, ou alguém que está envolvido em alguma questão de superioridade. Meus irmãos, este texto nos mostra a realidade que os redimidos pecam. Noé, então, mesmo tendo sido alvo da graça de Deus, pecou. E as Escrituras com frequência mostram as fraquezas de homens piedosos. Nós veremos isso à medida que formos caminhando na exposição do Evangelho do livro de Gênesis. E com frequência, meus irmãos, nós que fomos salvos pela graça de Deus, nós que fomos alvo da mesma graça que Noé foi alvo, pecamos e pecamos diariamente contra o nosso Senhor. Isso revela, meus irmãos, então, o quanto nós carecemos de um Deus que nos ajude a viver piedosamente. Todos nós, não importa qual a sua idade, não importa qual a extensão do tempo que você tem como crente na igreja, você carece da graça de Deus para viver piedosamente neste mundo, assim como Noé carecia. Mas então, meus irmãos, o texto continua e nós encontramos no versículo de número 22 as seguintes palavras. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. É interessante, meus irmãos, dizer aqui, pai de Canaã, Cã, pai de Canaã, ele repete, vendo a nudez do pai. E o verbo, meus irmãos, ver aqui, aponta para a ideia de alguém que ficou olhando com malícia para a nudez do seu pai. Cã, ele olhou com malícia para a nudez do seu pai, que estava despido na tenda. Ele olhou então maliciosamente, com intuitos perversos, meus irmãos, com intuito, inclusive, de zombar do seu pai, de humilhar, de envergonhar o seu pai. Ele então viu a condição vergonhosa da transgressão e do pecado do seu pai. Isso faz com que ele faça com que a nudez do seu pai possa ser conhecida aos de fora. Vejam que ele pegou um pecado que foi cometido em privado. E na sua malícia ele procurou fazer isso conhecido diante dos olhos de todos. E ele foi apresentar com zombaria, meus irmãos. Ele não chegou para falar aos seus irmãos, olha, vamos cobrir o nosso pai que está despido. Não. Ele vai
tentando humilhar, ele vai apresentando o seu pai, como que dizendo assim, olha, o nosso pai está lá na tenda, bebeu, está embriagado e está nu lá de todo jeito. Vamos ver lá a situação dele. É como se fosse algo dessa natureza. É justamente isso que o texto sugere. É ele se alegrando com a iniquidade do seu pai. Se deleitando num pecado grave contra o Senhor. Se deleitando no pecado de alguém que é superior a ele e ainda o seu próprio Deus, o seu próprio pai. Meus irmãos, Cã, ele revela a sua perversidade aqui. Ele quebra o 5º mandamento. Com a quebra deste mandamento, ele revela que ele não honra o seu pai como deveria honrar. O que ele fez não foi honra. O que ele fez foi maldade e perversão contra o seu pai. Mas ele não somente quebra o 5º mandamento, desonrando aquele que era o seu progenitor. Ele também quebra o 9º mandamento, que diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E nós sabemos que ali é exigido de nós que preservemos a boa reputação dos outros. Que não saiamos publicando aos olhos de todos os pecados e falhas destas pessoas. Mas o que é que ele faz? Ele não se importa com isto. Ele quebra a lei do Senhor. Ele quebra estes 2 mandamentos. Ele quebra toda a lei do seu Deus. Fazendo isto publicamente conhecido. Parece, meus irmãos, que muitas vezes nós agimos assim também. Muitas vezes nós podemos agir semelhantemente a Cã, deleitando-nos, nos alegrando com a falha do outro, nos alegrando, não nos entristecendo com o pecado dos nossos irmãos em Cristo. Será que você é um desses que olha assim, então, para alguém que está vivendo e ele, então, está nos caminhos ali direitinho, ele peca e você, então, se enche de vaidade e orgulho e pensa assim, eu não peco, não, mas ele pecou. E você como que tem o coração tomado de orgulho e se alegra, como se alegrasse com a transgressão da lei daquele homem, quando nós deveríamos nos entristecer. É isso que Cã faz. É isto que os filhos de Cã fazem, não aqueles que são filhos do Senhor. Não podemos, então, nos alegrar com o pecado dos outros, mas isso deveria nos trazer tristeza. Deveria nos conduzir a clamar, a orar por esses irmãos, para que o Senhor possa socorrê-los nas suas fraquezas, sustentando-os nos seus caminhos. Mas, pior ainda, muitas vezes, muitos não se alegram simplesmente com a falha e a queda de alguém no coração. Semelhantemente a Cã, acabam publicando isto para que todos possam conhecer. Muitos descobrem a vergonha dos próximos e ao invés de socorrer, ao invés de orar, ao invés de ajudar, fazem exatamente o contrário. Faz esse pecado conhecido diante dos olhos de todos. Meus irmãos, agir assim com Noé foi ímpio. Se agirmos assim também, impiedade da nossa parte. Cã fez de um pecado particular, na sua tenda Noé estava, um pecado público. Pecado público se trata publicamente. Pecado privado é diferente. Ele deveria ajudar o seu pai. E ele então faz conhecido, será que você é um desses também? Que sabe do pecado do seu irmão. Então, ao invés de você orar por ele, ao invés de você ajudar ele, ao invés de você tentar encorajar ele a viver uma vida de piedade e mortificação do pecado, você é um daqueles que pega e sabendo, logo vai comunicar ao seu colega, ao seu amigo, ao seu pai, a alguém. Muitas pessoas fazem isso por aí. Não somente no privado falando, olha, fulano fez isso aqui, ó, ele é assim. Fulano, ele maltratou,
ele não atendeu, ele fez isso. Muitos até publicam nas redes sociais. Está lá, pá, o pecado do camarada, público, para todo mundo ver. Meus irmãos, nós não devemos agir assim. Aqueles que agem assim revelam que estão caminhando, não como homens que temem ao Senhor, mas como se fossem descendentes de Cã. Não podemos fazer conhecido de qualquer forma o pecado dos outros. Meus irmãos, Cã, ele pecou, meus irmãos. Ele pecou por comissão, ele pecou por omissão. Ele pecou fazendo o que não deveria fazer, pecado por comissão. E ele pecou por omissão, não fazendo o que deveria fazer. O que é que Cã deveria fazer então? Vemos no versículo de número 23. Então, Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Então vejam a atitude agora bem distinta destes dois homens. Eles não querem, meus irmãos, ver a nudez do pai, nem desejam deixá-lo naquele estado de vergonha. Por essa razão, eles bolam uma forma de conseguir chegar ao pai sem ver a nudez. De costas, rostos virados, com a túnica para cobrir a vergonha e a nudez do seu pai. Meus irmãos, com essa atitude, o que eles fizeram? Eles honraram o próprio pai. Mesmo tendo ele agido de modo errado ao ficar embriagado e nu. Mesmo tendo o pai falhado, ele não diz assim, é culpa dele, ele falhou, o problema é dele. Não, mesmo o pai tendo falhado, ele chega então, eu vou cobrir a nudez, a vergonha do meu pai. Eles fizeram exatamente o que o próprio Deus fez com Adão e Eva quando transgrediram a lei do Senhor. Quando o Senhor cobriu a nudez, a vergonha deles. Eles fizeram da mesma forma com o seu pai. Meus irmãos, há pecados dos superiores. Noé pecou como um superior. Há pecados dos inferiores contra os superiores. Quando não honram como Cã não honrou o seu pai, ou quando você não honra aqueles que são seus superiores. Mas também exigido dos inferiores honra aqueles que são seus superiores. É exatamente isso que vemos na pergunta de número 127 do Catecismo Maior de Westminster. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Nós encontramos, meus irmãos, a resposta aqui. A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência em coração, em palavras e em procedimento. A oração e ações de graças por eles. A imitação das suas virtudes e graças. A pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. A devida submissão às suas correções. A fidelidade, a defesa, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme seus diversos graus e a natureza das suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor. É o que é dito. O que os inferiores devem fazer? O que Cã deveria fazer, sendo seu pai um superior? Suportar as fraquezas dele e encobrir as fraquezas do pai com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Veja, isso aqui era o que era exigido dele, mas ele não faz isto. Mas os seus irmãos, Sem e Jafé, atentam para aquilo que era o dever deles como inferiores. Eles honram o seu pai. E é justamente isso que é exigido de mim e de você. De todos nós que temos alguém como superior a nós. Você é filho, tem o seu pai como superior. Você é empregado, tem o seu patrão como superior. Você é ovelha da igreja, você tem um pastor, os presbíteros e diáconos como superiores a você. Você
deve honrar. Se você é filho e o seu pai falha, você deve suportar inclusive as fraquezas dele em amor. Não é que ele deve permanecer naquilo. Você pode tentar ajudá-lo, mas não fazer feito Cã. Se o seu líder ou o seu patrão falha ou peca contra você ou possui fraquezas, você deve suportar as fraquezas dele com paciência e amor, orando por ele. Orando por todos aqueles que são seus superiores. Porque é justamente isto, meus irmãos, que a palavra do nosso Deus requer de mim, de ti. É isto que a lei do nosso Senhor exige de nós. É assim que nós devemos caminhar. Vocês, crianças, devem honrar os seus pais. Os pais de vocês são superiores a vocês. Então, quando ele falar algo, você deve obedecer. Quando ele der uma ordem, você deve atender. Você deve, então, ouvir as instruções do seu pai com atenção. E se ele falhar contra você? Não joga aquilo na cara dele, o pecado dele. Você fez isso também, papai. Não. Procura atentar para as palavras que a luz da Escritura ele procura dar a vocês para que você viva, criança, de um modo direito, que agrade o teu Criador. É justamente isto que a palavra do nosso Deus requer de todos nós. Os superiores aqui não somente são os pais, mas todos aqueles que têm alguma autoridade sobre vocês. Honre aqueles que são sua autoridade. Porque isto é que a palavra do nosso Senhor requer de nós. Mas então, meus irmãos, o que acontece aqui? Ele peca gravemente contra o seu pai. Ele peca gravemente contra o seu próprio Deus. E qual a consequência então do pecado? Versículos 24. Nós encontramos as seguintes palavras. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Noé acorda, ou foi acordado por alguém, e então ele fica sabendo do que fez Cã. Alguém contou a ele o que Cã fez contra ele. O que isso fez então? Isso conduziu Noé a tomar uma decisão muito séria. Ele teve de amaldiçoar o filho do filho, isto é, Canaã. É exatamente o neto de Noé, meus irmãos, que é amaldiçoado, como nos diz o verso seguinte. Versículo de número 25. E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Vejam, meus irmãos, que nessa profecia nada é dito sobre Cã, mas seu filho Canaã é amaldiçoado pelo pecado de Cã ao olhar a nudez do seu próprio pai. E Canaã, meus irmãos, ele é o ancestral das tribos palestinas que mais tarde, Deus inclusive, ele vai convocar Israel para destruir. Estes filhos ou netos de Noé se tornarão aqueles que serão os inimigos mais ferrenhos e terríveis daquele povo de Israel, dos semitas, descendentes de Sem, irmão de Cã. Mas por que então Canaã é que foi amaldiçoado? Meus irmãos, porque assim como Cã não honrou o seu pai, o seu filho Canaã também não o honraria, nem o honrava. Talvez, meus irmãos, porque Cã, ele foi o filho mais novo e fez isso com o próprio pai, Noé então amaldiçoa Cã com um filho perverso e imoral, semelhante ao pai. O que acontece, meus irmãos, é que Canaã, ele vivia, já era vivo àquela altura, já era um adulto àquela altura, e já caminhava perversamente. E porque ele seguiu os próprios e os mesmos caminhos do pai de perversidade, sobre si caiu a maldição. A razão, meus irmãos, de amaldiçoar o filho por causa do pecado do pai não é porque existe algo chamado maldição hereditária. Isto é uma mentira. Cada homem é responsável pelo seu pecado. Os filhos não têm culpa no pecado dos seus pais. O Senhor cobrará de cada um.
Mas se os filhos seguirem os passos dos pais nos mesmos pecados, o Senhor punirá. É exatamente isso que aconteceu com ele. O problema, meus irmãos, é que Canaã se tornou tão perverso quanto o seu pai, se não pior. E como escreveu Gerhard Voss, Cã foi punido em um dos seus filhos, porque ele havia pecado contra seu pai. E ele foi punido naquele filho em particular, porque Canaã era o que reproduzia de maneira mais forte o caráter sensual de Cã. Logo, meus irmãos, ele não foi punido de modo injusto. Ele não foi punido como se você poderia pensar assim, mas coitado dele, o que é que ele tem a ver no pecado do seu pai? Não, ele era tão perverso quanto. E a maldição então cai sobre ele. E em que consiste a maldição? A maldição, meus irmãos, consiste na mais humilhante, a saber, a que ele fosse servo dos servos. Servo dos servos do seu irmão, dos seus irmãos. Ele não seria senhor, mas escravo. O Senhor, meus irmãos, foi justo em derramar essa maldição nele através de Noé, seu servo e profeta. Porque o que encontramos aqui, meus irmãos, é justamente a profecia de Noé sobre aquilo que viria e aconteceria sobre os filhos de Canaã, os filhos de Cã, Canaã em particular. Esta é a maldição que cai sobre ele. Porque, meus irmãos, a Escritura sempre nos vai apresentar esta realidade. Há bênçãos para aqueles que andam nos caminhos do Senhor e a maldição para aqueles que não andam nos caminhos do Senhor. A maldição, ela está sobre aqueles que não caminham segundo a lei do Senhor. A maldição está sobre todos aqueles que não se rendem a Cristo. A maldição está sobre todos aqueles que não estão unidos a Cristo. A maldição do Senhor e o seu juízo nunca, jamais poderá cair sobre aqueles que estão num relacionamento pactual com Deus. E aqui cai sobre eles, cai sobre Canaã, sua geração, e sobre todos aqueles que, semelhantemente a Canaã, caminham neste mundo. Esta é a realidade. A maldição e o juízo cai sobre aqueles que são filhos da serpente. E identificamos, meus irmãos, aqui, na família de Noé, um homem justo e piedoso, descendentes da serpente. Cã e sua geração não são legítimos descendentes da mulher. Se revelaram, e mais à frente se revelarão, como inimigos de Deus e de todos aqueles que estão unidos a Deus. Porque é justamente isto que aqueles que são inimigos do Senhor, filhos da serpente, fazem. Esta é a realidade, meus irmãos. E vejam como isto nos traz alertas até mesmo para dentro da nossa própria igreja, nas nossas famílias. No meio de um homem piedoso, no meio da arca, sendo salvo do dilúvio, haviam filhos da serpente, que nunca se renderam a Cristo. Isso nos mostra sobre a realidade dos filhos também, ou daqueles que crescem na igreja. Há muitos que crescem na igreja e se revelam mais tarde como não sendo de Cristo. Não é porque está na igreja que é salvo. Não é porque está sentado nos bancos da igreja que é salvo. Não podemos ser conduzidos a imaginar que porque os seus filhos vêm com você todo domingo à igreja, que ele está rendido aos pés de Cristo. Daí, mais uma vez, a necessidade de que os seus filhos estejam no culto para que possam ouvir a proclamação do Evangelho. Para que assim como vocês creram em Cristo, eles possam crer neste Cristo, que gratuitamente e livremente é oferecido no Evangelho.
E como falham aqueles pais que não levam seus filhos para a igreja? Como falham aqueles pais que pegam o seu filhinho e levam para uma salinha distante do culto para alguém ensinar alguma coisa a ele lá, quando ele deveria estar sendo exposto à palavra? Quando ele deveria estar sentado nos bancos da igreja ouvindo a palavra? Porque os seus filhos carecem do Evangelho. E eles precisam ouvir este Evangelho sendo proclamado. Crianças, para que você possa ser liberto do juízo, da punição de Deus, vocês devem crer em Cristo. Vocês devem crer em Cristo. É o único caminho para a salvação. É o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então empenhem-se sempre, meus irmãos, sem vacilar, em trazer os seus irmãos à Igreja de Cristo para que possam ouvir a pregação do Evangelho, para que sejam salvos. Mas o Senhor então ainda continua dizendo, o versículo de número 26, e diz, e ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Quanto a Sem, meus irmãos de Jafé, agora aqui a bênção. Noé, ele vai louvar a Deus, o seu Senhor, pela vida de Sem. De fato, meus irmãos, ele não diz bendito seja Sem, mas bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Ele reconheceu a obra da graça de Deus em seu Filho como fonte de toda a probidade. E mencionando Deus dessa forma, ele oferece louvor não a si mesmo, nem ao seu Filho, mas a Deus. Assim como ficou angustiado pela maldade de seu filho mais novo, ele ficou igualmente reanimado pela bênção que caiu sobre os outros dois, de modo que irrompeu em louvor sincero a Deus por eles. Louvor, porque o filho pertence a Deus. Louvor ao Senhor, porque o Filho está num relacionamento maravilhoso com o Senhor. E é interessante atentarmos para o que diz aqui, porque o texto está em caixa alta. O Senhor, Yahvé, Javé, o Deus pactual é que está aqui. E este Deus, ele vai dizer, é o Deus de Sem. Meus irmãos, o Senhor, Yahvé, Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus independente. Ele é o Deus infinito. Ele é o Deus que, quando entra num relacionamento pactual com os seus, Ele é fiel e fiel até o fim. É este Deus com quem Sem se relaciona. Ele é o Deus de Sem. E como os pais deveriam louvar a Deus por isto? Quando contemplam os seus filhos, que ouvindo o Evangelho são redimidos e têm o Senhor como seu Deus. Você louva o seu Deus pelos seus filhos que hoje conhecem a Cristo? Deveríamos louvar a Deus por isto. E que coisa maravilhosa, meus irmãos, é isto. Não há nada mais maravilhoso que abençoar os próprios filhos com este Deus maravilhoso. E aqui mais uma vez, o seu dever de fazer este Deus conhecido aos seus filhos, para que em conhecendo este Deus que é seu Deus, possa ser também o Deus pessoal deles. Seu papel como pai também. Não pense que tudo está nas costas do pastor, não. Não é meu dever ensinar tudo a seus filhos, não. Você não deve pensar que vai trazer os seus filhos para aprender comigo, simplesmente não. É um dever seu, particularmente, também, instruir os seus filhos para que possam conhecer este Deus, ou possam conhecer mais deste Deus. Se você tem falhado nisto, você tem pecado contra Deus. Você tem pecado contra Ele. Conduz o seu filho para conhecer aquele que é maravilhoso, que é o Senhor.
Então aqueles que são os semitas, aqui o texto vai dizer, eles têm o Senhor Yahvé por seu Deus. E a bênção então que cai sobre Jafé, verso de número 27. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Jafé é abençoado. Primeiro, engrandeça. Engrandecer, a ideia é que os territórios de Jafé seriam ampliados. Segundo, descendentes habitem na terra de Sem e desfrutem da bênção de Noé sobre Sem. Ou seja, desfrutem de toda a bondade de Deus que está sobre a tenda de Sem, onde Jafé também encontra morada e tem a Canaã como seu escravo também. Meus irmãos, o que os intérpretes entendem à luz deste texto aqui é algo que diz respeito a mim e a você. Por essa razão, no princípio, eu falei que nós ou somos filhos de Cã ou somos filhos de Sem, Jafé. Porque o que acontece aqui, como diz um teólogo, na sua profecia final, Noé abençoa Sem, que se tornou ancestral dos israelitas e de outros semitas. E também abençoa Jafé, que habitará nas tendas de Sem. Jafé é considerado o ancestral das grandes nações gentias. E essa profecia é cumprida de modo maravilhoso em Jesus, pois nele as bênçãos de Israel são dadas aos gentios. Nós somos gentios. Nós fomos unidos na tenda de Sem. Graças a este Evangelho que nos foi revelado através de Cristo. Através de Cristo nós fomos unidos a essa tenda que tem o Senhor, Deus como seu Deus. Isso implica que toda a humanidade, meus irmãos, todo povo, tribo, língua e nação, nós estamos envolvidos, incluídos aqui, entre os jafitas, entre aqueles que foram incluídos neste relacionamento pactual todo especial com o Senhor Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa, meus irmãos, nós sabemos disto. Foi por pura e pura graça que nós fomos incluídos ali. Este evangelho foi proclamado. Paulo, um semita, saiu para anunciar este evangelho, para que aqueles que são gentios pudessem conhecer a este Cristo e a este Senhor. Este evangelho chegou até nós, que fomos salvos. Meus irmãos, que maravilha é sabermos disto. E que esta profecia se cumpriu, porque foi o próprio Deus que falou através da boca de Noé. Então o texto conclui dizendo, Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então aqui contemplamos a vida longa de Noé, um homem que viveu inclusive mais que o seu próprio pai. Viveu bastante. Mas como no caso de todos os outros que vieram antes dele, ele morreu. Um homem que caminhou com Deus em pureza, morreu. A morte chegou. Chegou para ele e chega para todos. A não ser que Cristo venha antes para nos buscar. Mas vejam, meus irmãos, este homem que viveu toda esta vida, viveu piedosamente diante do Senhor, tendo pecado ainda contra ele. Mas Noé, ele era alguém que agiu como mediador desse pacto. E Noé, como mediador desse pacto, ele falhou, como vimos. Cristo, ele é o supremo mediador. E como supremo mediador do pacto, da graça, Cristo não falha. Ele, meus irmãos, Cristo, sendo perfeito, é o único qualificado para salvar pecadores. Ele é o único qualificado para redimir aqueles que estão perdidos.
Ele é capaz e tem todo o poder para salvar, inclusive, aqueles que, na descendência de sangue, são filhos de Canaã. E Ele pode fazer com que possam se render ao Evangelho e possam crer em Cristo. Foi este mesmo Cristo, perfeito mediador, que foi oferecido naquela cruz maldita para a minha e a sua salvação. Foi este Cristo que foi posto naquela cruz e derramou o seu sangue para a nossa redenção. O sangue que nós desfrutaremos, inclusive, aqui na ceia do Senhor, que aponta para este sacrifício perfeito, essa expiação perfeita do nosso Cristo, fazendo-se ali na cruz maldição por nós, mesmo não tendo Ele pecado, mesmo não tendo transgredido a lei de Deus, Ele foi amaldiçoado, pois maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito, para que pudéssemos ser libertos da maldição, para que pudéssemos ser libertos da escravidão, para que pudéssemos ter Deus como nosso Pai. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você não crê em Cristo, a palavra do nosso Senhor é: creia neste Cristo. Abrace a este Cristo. Lance-se sobre este Cristo e serás salvo. E você que está numa relação pactual com este Deus maravilhoso, alegre-se. Porque maravilhoso é ter o Senhor como nosso Deus. Bendito, meus irmãos, seja o nome do nosso Deus. Amém. Oremos ao nosso Senhor. Nosso Deus amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo privilégio, Senhor, que tivemos de ouvir a proclamação da Tua palavra. Ó Deus, peço-te, Senhor, que nos abençoe a vivermos uma vida em modo digno do Teu Evangelho, Senhor. A vivermos a vida de retidão e temor do Senhor, do modo que Te seja agradável, Pai. Ajuda-nos nesta caminhada, Senhor, e perdoa-nos pelas nossas falhas, quando não fazemos o que deveríamos fazer ou fazemos o que não deveríamos, Pai. Sustenta-nos, Senhor, nos Teus caminhos. É o que Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Convido os irmãos a que se coloquem em pé, para que possamos cantar o cântico de resposta à pregação da palavra do nosso Deus. Nós cantaremos o hino de número 264, Fronte Ensanguentada. Ensanguentada.